Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós vamos ler o Salmos 84. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. E te damos graças não por algo recebido da tua parte como bênçãos materiais, mas te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essas suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de todos os pesares, mas sobretudo e especialmente apesar de nós. Nós não merecemos um só olhar teu, Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado. E rogamos pela nova semana, rogamos por cada uma dessas pessoas que aqui chegaram, que o Senhor esteja hoje derramando profusamente aquilo que cada um de nós necessita, nas áreas específicas das necessidades de cada um. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor sonde os corações, que o Senhor venha com toda a liberdade, e onde houver caminhos maus, o Senhor, com toda a liberdade ainda, o Senhor os tire de nós, nos conduzindo ao caminho eterno. Fala conosco, Senhor, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a semana foi uma semana bem difícil para muitos no nosso meio. Foram demandas incontáveis que aqui chegaram, situações muitas vezes até desencorajadoras, mas cada pessoa que veio buscar, tinha dias que eu não tinha forças nem para me levantar, mas o Senhor tem sido extremamente misericordioso conosco, especialmente com essa serva dele. E me levantava e ia atender e orar por aquelas pessoas, situações dificílimas, e eu glorifico a Deus porque cada uma delas que recebeu uma palavra, a cada uma delas eu disse: olha, muitas vezes nós queremos dizer a Deus como Ele tem que fazer,
Não é assim que funciona. Que nós apresentemos nossas demandas diante de Deus, dizendo sempre: faça-se segundo a tua excelsa e soberana vontade. E muitas vezes a resposta de Deus dói, sobretudo na nossa carne, que clama pelas facilidades. Mas o Senhor sabe exatamente aquilo que está no coração de cada um de nós, e Ele sabe aquilo que nós precisamos. E eu queria encorajá-los hoje é dia de ceia, é um dia especial, a viverem numa perspectiva de se encontrar com o amado Senhor e Salvador. E aí é inevitável uma pergunta: e se o Senhor nos chamasse hoje? Venha para casa. Será que nós estaríamos preparados? E essa é uma pergunta que não quer calar, é uma pergunta que nós precisamos fazer continuamente a cada um de nós. Senhor, o que é que precisa ser trabalhado em mim? O que é que precisa ser mudado em mim para que eu entre no prumo de Deus? O Salmo 84, chamado de a pérola dos salmos, enfoca um lamento saudoso de um israelita que se encontrava distante de Jerusalém por alguma causa desconhecida. Embora este salmo seja atribuído aos filhos de Corá ou Coré, Spurgeon, pregador do passado e escritor, em seu livro Esboços Bíblicos dos Salmos, ele diz o seguinte: importa pouco quando foi escrito estes salmos, ou por quem. Para nós ele exala um perfume davídico, cheira às urzes, plantas dos montes, aos lugares solitários desérticos, onde o rei Davi deve ter se alojado muitas vezes durante suas muitas batalhas. Este poema sacro é um dos mais especiais da coleção e irradia um brilho suave. E eu queria dar uma tarefa para vocês: passar a semana que começa hoje, lendo e relendo os Salmos 84, deixando que o Espírito de Deus ministre aos seus corações, naquilo que eu sou profundamente deficiente ao entregar a palavra, que o Senhor, o Espírito de Deus, Ele fale com cada um de vocês, e Ele fará. Mas que em qualquer outra época, os verdadeiros cristãos têm sentido uma saudade enorme da casa do Pai. O ar aqui na terra está quase irrespirável. Essa semana me mandaram uma foto, eu disse: vem cá, eu fiz o que contigo para tu me mandar uma desgraça dessa? A pessoa, uma pessoa da minha família, tem muita intimidade comigo, me mandou uma foto de uma pessoa com uma criança, mais ou menos da idade de Helena, e essa pessoa lamentando porque não consegue arranjar emprego. Eu nunca vi uma feiura tão grande. Quem ficou com medo fui eu. A mulher, ela tem praticamente 98% do corpo tatuado, cabeça raspada. A tatuagem começa da cabeça, passando pela cara e lá pelo resto. Eu nunca vi. Quem ficou com medo fui eu. E ela lamentando porque não arranjava emprego. E essa é só uma das doidices e das aberrações que a gente tem visto no nosso tempo. E eu fico pensando: Senhor, o que é que falta mais aparecer? Antigamente pichavam-se os muros, hoje picham-se pessoas.
E isso tem sido uma coisa cada vez mais absurda. Encontramos aqui nesse salmo declarações de alguém que, saudoso, suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O salmista se sentia assim por causa da distância que se encontrava do seu local de adoração. A palavra átrio está associada aos locais sagrados, embora o dicionário traga outro sentido, outro significado. Os israelitas tinham por obrigação se apresentar diante do Senhor 3 vezes por ano para as festas religiosas principais, que eram os pães ázimos ou Páscoa, festa das semanas ou primícias, que era a cega do trigo, e a festa da colheita do final do ano. Mesmo depois que os israelitas entraram na terra prometida, aquelas festas continuaram como marcos para lembrá-los de que eles ainda eram peregrinos aqui na terra. Seu verdadeiro lar era o celestial, assim como o nosso. Nós estamos aqui de passagem. Nós não viemos para ficar. E do lado de cada eternidade, tudo é aprendizado. E que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus, que o Senhor possa usar os múltiplos recursos visuais e audiovisuais para nos ensinar lições preciosas. A ausência involuntária do local de adoração levou o salmista a sentir uma profunda saudade do templo e da presença de Deus. A ideia central aqui é a necessidade profunda e vital que temos da comunhão com Deus. Essa comunhão torna-se luz e proteção àqueles que a buscam de todo o coração. Todo cristão fiel sente um tipo de saudade inexplicável da casa do Pai. Anseia por proteção e luz neste mundo de densas trevas. Mundo de densas trevas que tem se tornado cada vez mais escuro. Trevas cada vez mais densas. Só que Deus é luz para nós. Mesmo em meio a essas densas trevas, e mesmo que esse corpo mortal nosso adoeça ou morra, o Senhor é nossa proteção e refúgio continuamente. Como diz o salmista em outro momento, se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, e eu quero entrar na parceria do versículo e quero dizer, se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, eu já estaria da marineira para dentro, uns 3 dias de viagem, atirando pedra em quem aparecesse na minha frente. É verdade. E eu acredito que assim é a maioria de nós. As lutas têm sido intensíssimas, dentro e fora dos lares. O mundo definitivamente não é nosso lugar, por isso peregrinar aqui não é fácil. A jornada do peregrino não é linear, antes é cheia de curvas, obstáculos e segue ladeira acima. Caímos e nos levantamos muitas vezes, mas o Senhor é poderoso para nos suster. As pessoas lá fora buscam avidamente fórmulas mágicas para atenuar o estresse e seus efeitos. Tentam preencher o vazio da alma com tantas coisas que não passam de paliativos. No entanto, o único remédio eficaz para os males que afligem a humanidade chama-se Jesus Cristo, que em nós precisa ser a esperança da glória. Acontece que a maior dificuldade, o maior problema enfrentado hoje é a própria insensibilidade dos corações, sobretudo para reconhecer que só Jesus é a resposta suficiente para todas as dores do homem. Por mais ricos que sejam, por mais que participem de todas as coisas que o mundo oferece, se o Senhor não encher os nossos espaços, estamos irremediavelmente perdidos. Há muitos anos
Eu acredito que alguns de vocês vão lembrar. Eu acredito que bem mais de 30 anos, a cabeça já não está muito boa, a igreja experimentou um grande despertamento espiritual. E naquela época se podia ver nos carros, nas casas e principalmente nos lábios dos cristãos o seguinte lema: Jesus Cristo é a única esperança. Quem lembra disso? Levanta a mão. Glória a Deus. Era uma pequena faixa branca com as letras verdes. Hoje precisamos mais do que nunca levantar essa bandeira, levantar esse brado, ecoar em todos os lugares por onde passarmos. Jesus em nós é a única esperança. O salmista manifesta seu anseio por Deus e dá 3 motivos para prestar seu culto a Ele. Primeiro, o prazer do salmista está no Senhor. E quanto a nós, onde está o nosso prazer? Assim como a água é essencial para a vida física, a presença de Deus é imprescindível para a nossa vida espiritual. Eu não estou falando de pinotes, eu não estou falando de grito, eu estou falando de comunhão profundíssima com esse Deus vivo e todo-poderoso que pode mudar radicalmente a nossa história. Sem esse anseio por Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos permitir que nada, nem ninguém, faça diminuir o nosso anelo, nosso anseio pelas coisas de Deus, sobretudo pela sua presença gloriosa. O salmista involuntariamente não podia estar na comunhão dos santos, mas a sua alma chegava a suspirar e desfalecer pelos átrios do Senhor. Outro dia uma pessoa chegou aqui e disse, veio visitar e depois mandou uma mensagem para mim. Por quê? Porque tudo é o tom, como diria meu marido, tudo é o tom que a pessoa vem. Você pode perguntar qualquer coisa, mas venha devagar com o andor, que a santinha aqui é de barro. E sou eu e um violeiro repentista. A resposta está na ponta da língua. E a figura diz, por que na sua igreja? Eu digo, primeiro a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Não tem uma banda, não tem um tempo de louvor. Eu digo, você quer escola de samba? Vá-se embora. Olha cada coisa que vocês não têm noção daquilo que eu escuto. Aí meu marido dizia, minha filha, tenha paciência. Eu digo, eu tenho. Agora só que ela é bem pequenininha. E tem certas coisas, como eu disse antes, venha devagar, faça um rodeio para poder perguntar determinadas coisas. Mas às vezes as pessoas vêm, como diria Malta, com gosto de gás para cima de mim. Aí quer ouvir uma resposta. Eu não fico calada. Que o Senhor possa fazer crescer em nós esse apetite espiritual pela presença dEle, pela manifestação do Espírito Santo e pelo anseio pelo reino de Deus e sua justiça. Como disse o salmista, o prazer do salmista estava no Senhor. Repito, e quanto ao nosso? A segunda coisa, ou o segundo motivo do salmista para esse anelo por Deus é a força dele está no Senhor. Aquele cuja força está no Senhor, mesmo quando precisa passar pelo vale árido, que a Bíblia chama de vale de Baca, mesmo que precisemos passar por esse vale, fazemos dele um manancial. Dali o salmista tira lições preciosas, porque seu coração cheio de fé é um caminho aplanado. Bom é receber uma bênção, mas melhor ainda é ser uma bênção. Aquele cuja força está em Deus faz do deserto um jardim regado. Os verdadeiros peregrinos vão indo de força em força. Subi aqui
é um atestado daquilo que Deus pode fazer nas horas mais dramáticas das nossas vidas. A minha vontade era arranjar uma caverna e me socar lá dentro. E se estou aqui, é porque o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Se você tem dúvidas daquilo que Deus pode fazer, olhe para mim, não por mim, mas por aquilo que Deus pode fazer nas situações. O combustível do peregrino é a sua vida de oração e a sua vida íntima de comunhão com Deus. Onde ou em quem temos buscado nos fortalecer? Aí vem o terceiro motivo do salmista, é a confiança dele no Senhor. Encontramos aqui um apelo messiânico. O salmista pede que o Senhor olhe o rosto do seu ungido. Alguns estudiosos dizem que esta expressão é o equivalente a dizermos hoje, em nome de Jesus Cristo. O cristão clama ao Senhor pelos méritos de Jesus. Não há méritos nenhum em nós. E quando buscamos a presença de Deus, o fazemos na força que só o Senhor pode suprir. Quando caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e sua vontade em primeiro lugar. E só a partir daí podemos alinhar nossas prioridades. Os filhos de Corá ou Coré eram levitas encarregados de guardar as portas do santuário, um cargo importante e honrado. É o cartão de visitas do templo. Na verdade, precisamos, naquilo que fomos chamados para fazer, que possamos fazer dando o melhor de nós. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O salmista, distante do templo, sentia saudades daquela tarefa tão preciosa para ele. Ele almejava ao menos estar à porta da casa do Senhor do que permanecer nas tendas da perversidade. O Senhor é sol e escudo, só Ele concede graça e glória àqueles que o buscam de todo o coração. Ele é luz e proteção quando dele nos aproximamos em fé e retidão. Nenhum bem nos será negado, e mais uma vez não estamos falando de superficialidades, mas de coisas profundas reveladas a nós pelo Senhor. Receberemos tudo que verdadeiramente necessitarmos na presença do Eterno. O Senhor ainda nos concede graça para a jornada e glória ao final dela. Diferentemente do tempo do salmista, que havia um lugar específico para adoração, hoje, por causa do sangue de Jesus derramado em nosso favor, entramos na presença do Senhor a qualquer hora e em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Na verdade, os verdadeiros templos são os remidos do Senhor, nos quais habita o Santo Espírito. Contudo, por causa da comunhão dos santos, que quando se reúnem formam a igreja, que é o corpo de Cristo, somos exortados pelo autor de Hebreus a não deixar de nos congregar, como é costume de muitos. É no corpo formado de templos vivos que as bênçãos do Senhor são ordenadas. Hoje é dia de recebermos as bênçãos ordenadas, porque os templos vivos estão reunidos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. O que este salmo tão querido e tão conhecido nos ensina hoje? Queria deixar pelo menos 3 lições. Primeira, precisamos resgatar o prazer pelo Senhor e pela sua santa palavra. Bem-aventurados os que habitam na sua casa e o louvam continuamente. Segundo lugar, precisamos nos fortalecer no Senhor, que é sol e escudo para os que nele se refugiam. Bem-aventurados os que se fortalecem em Deus.
E por último, precisamos confiar nossos cuidados ao Senhor, porque só Ele pode nos sustentar e impedir que sejamos abalados. E abalar aqui tem o sentido de sermos lançados fora da presença do Senhor. Feliz o homem que confia no Senhor, pois apesar de todos os pesares, se manterá firme em Deus. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu queria pedir à igreja que fechasse os olhos, que baixasse suas cabeças, para que a gente se prepare para a ceia do Senhor.